E se a psiquiatria pudesse explicar alguns fatos históricos? É isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje. Bom, eu sou a Denise e atualmente estou como presidente na Liga Acadêmica de Psiquiatria Nise da Silveira. Contamos também com a presença da ligante Fernanda, nossa diretora de eventos, com o professor Thales Rodrigues Bento, licenciado em História pelo Centro Universitário Unitoledo de Araçatuba, docente no Colégio Cívico-Militar de Araçatuba e docente eventual aqui em Araçatuba pelo Estado de São Paulo. Além disso, estamos com o Dr. Hugo Yamanoi, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Grande Dourados, especialista em psiquiatria pelo Centro de Estudos José de Barros Falcão, em Porto Alegre, docente no curso de Medicina do Unisalesiano Araçatuba, docente no Programa de Especialização em Psiquiatria do Centro de Estudos José de Barros Falcão, de Porto Alegre, e diretor técnico do Hospital Psiquiátrico Espírita João Marquese, de Penápolis. A proposta de hoje, no 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, é desvendar possíveis transtornos psiquiátricos a partir de fatos históricos. Agora, passo a palavra para o professor Thales. Certo. Nós vamos falar sobre 4 temas históricos, né? No caso, a gente vai começar primeiro com a epidemia de dança de Estrasburgo, que ocorreu na França em 1518. No caso, a gente tem que levar em consideração o momento histórico que a França estava vivendo também para poder ocorrer aquilo ali. Na época, na França, ocorriam algumas crises, né? Ditas também momentos de ondas de calor, ondas de frio em seguida, atrapalhando a colheita, gerando um momento de grande fome e incertezas ali dentro da França. Nesse momento, a França, que era tomada por muitas superstições religiosas, ocorreu a nossa protagonista, a Freud Truffet, que, desculpa, meu francês é muito fraco. Tá excelente. Ela chega na praça central ali de Estrasburgo e ela começa a dançar, sem parar. E o pessoal acaba olhando por ela, fica preocupado, porque ela, além de começar a dançar e não parar, ela começa a simplesmente falar que não consegue parar. E ela fala que está sentindo dor, fala que ela sente que precisa continuar dançando e vai continuar dançando, e todo mundo fica observando isso, acha muito esquisito esse momento. Só que mais esquisito ainda é as pessoas olhando para ela e começar a dançar junto com ela. Aí, no caso, as pessoas, os governantes começaram a olhar e falar assim, ok, precisamos controlar isso de alguma forma. A gente tem em consideração aqui alguns pontos, que é a doença é chamada também como a dança de São Vito, por quê? É levado em consideração algumas superstições para poder fazer parar essa dança. Em alguns momentos, eles levaram músicos para as praças para poder fazer as pessoas dançarem no ritmo da música e lentamente fazer parar. Em outros momentos, também levaram outras pessoas a fazer dançar junto, para que aí, no caso, as pessoas fossem parando ao mesmo tempo com essas outras pessoas. O que acabou não acontecendo. Acabou dando outras explicações, falando que eram possíveis possessões demoníacas, então castigo divino para a França naquela época. E por isso, começaram a levar algumas dessas pessoas para o santuário de São Vito. Lá eles começaram a tentar fazer algumas artimanhas. No caso, eles deram crucifixo para essas pessoas e também deram calçados vermelhos para essas pessoas, para que elas pudessem parar de dançar. Em muitos desses casos, as pessoas, ao calçarem esses sapatos, elas pararam de dançar. Só que aí ficou meio que sem saber exatamente o motivo pelo qual eles começaram a dançar e também o motivo pelo qual pararam de dançar. Esses fatos, né, que ocorrem é muito a posição, né, o demoníaco versus a ciência. Cientificamente falando, a gente consegue bolar uma explicação, a psiquiatria tem uma explicação para esse fato? Ah, sim. Né? A intenção da ciência é realmente trazer luz à superstição, é trazer o entendimento daquilo que a gente atribui ao não palpável, né? E é importante que a gente deixe aqui também que a intenção do podcast não é duvidar do divino ou confrontar fés e credos de forma nenhuma, né? Mas
há alguns fatos muito curiosos, né, onde que por vezes se atribui a uma questão desconhecida e que na verdade pode ser muito bem explicada por alguma situação científica. A psiquiatria, no caso da dança de São Vito, né, ou da maldição de São Vito, né, pode ser um desses casos, e não só da psiquiatria pode ter uma explicação, né? Mas algo que o professor tinha colocado das pessoas, né, me chamou a atenção e eu fiquei curioso. Foram muitas as pessoas que tiveram essa questão, porque eu fico imaginando assim, na França, né, é um país muito grande, né? Sim. E para isso ficar conhecido, eu acho que foram muitas pessoas, né? Não foram poucas, né? Não, foram muitas pessoas mesmo. Em Estrasburgo, há relatos que pelo menos havia algumas danças de 100 pessoas em conjunto, na mesma praça, dançando sem parar. Olha só, né? Então a gente imagina, né, uma população de 100 pessoas, no mínimo, né? E são os registros, né, da época, né? Dançando ao mesmo tempo, né? Isso chama muita atenção, né? A população em medo, né, vai atribuir essas questões à superstição e também até pela questão das consequências, né, porque houveram até registro de óbitos. Sim, né? sim, algumas pessoas acabaram chegando ao óbito porque elas chegaram a não parar de dançar e sangraram, ficaram sem comer também, chegaram a essas questões e desidratam. Exatamente. Né? Então a gente fica imaginando hoje, né, uma situação dessa acontece, né, o quanto que chamaria atenção para nós, né? Imagina lá para a época, né? Há algumas tentativas de explicação e uma delas até é fora da psiquiatria, Fernanda, que seria da Coreia de Sidan, né? Então, é uma doença da reumatologia, tem interface com a infecto, né? Então, uma doença autoimune causada pela infecção do estrepto beta-hemolítico do grupo A, né? Então, é muito associado à febre reumática, né? Um mecanismo fisiopatológico, quando os anticorpos dos streptococcus atacam os núcleos da base no cérebro, né? E as conexões com a região límbica, lóbulo frontal e tálamo, por conta de uma reação autoimune cruzada, acabam fazendo danos no núcleos da base e que são responsáveis pelo controle e coordenação dos movimentos. Então as pessoas começaram a ter movimentos coreicos, né? Coreias, balismos, né? Pode ser uma das explicações? Pode ser, então, nesse local, né? Nesses vilarejos, né? Infecções de garganta por streptococcus, né? Então, os streptococcus são bactérias que atacam a garganta e depois de algum tempo, né, podem algumas dessas pessoas desenvolverem essa questão. Interessante, né? Então, esses germes existem até hoje, né? Então, a Coreia de Sidan pode ser identificada até em dias atuais. O porquê talvez não seja essa explicação? Qual é a chance de várias pessoas se infectarem ao mesmo tempo e todas elas desenvolverem uma doença rara, né, autoimune, né, como a Coreia de Sidan, ao mesmo tempo? Isso é muito pouco provável, mas talvez possível. Mais improvável ainda é elas se aglomerarem na mesma praça no mesmo dia, né? Então, por muito tempo, foi associada a Coreia de Sidan até dentro dos livros textos, né? Por exemplo, do Porto, enfim, daqui a pouco vai ter lá a fotinha, né, da Coreia de Sidan, né, associado à doença de São Vito. Mais uma curiosidade, né? Mas existem outras hipóteses também. Uma que seria talvez um pouco mais plausível para a época, intoxicação por fungos no centeio, né, nos cereais, né, da época. Então, se pegava os cereais, se fazia farinha, né, para fazer os pães, né, dos alimentos principais ali da época, né, da dieta básica. E existe um fungo específico, Claviceps purpurea. Esse fungo,
né, ele pode causar uma doença, né, que se chama ergotismo, né? Então, a intoxicação, então, o ergotismo, ele pode causar confusão mental, desequilíbrio, mal-estar, náuseas. Então, isso pode acontecer, sim, numa escala de epidemia local. Várias pessoas podem se intoxicar. Imagina que lá, na época, os silos ficavam todos juntos, né? E daqui a pouco, se há uma infecção grande, né? Uma propagação grande do fungo, toda aquela população pode ter sintomas. Entretanto, o ergotismo ele não está tão associado a movimentos balísticos e coreicos. Então, essa questão da dança, né? Depois a gente vai colocar aqui um pouquinho um paciente como exemplo, né, dos movimentos coreicos de Sydenham, né, por exemplo. Não explicaria movimento síncrono de braços e pernas, não. Mas realmente uma intoxicação, né? Mas pode explicar a questão da confusão mental, né? Porque é uma intoxicação. Menos provável ainda, mais interessante, em 1938, um químico, Dr. Albert Hofmann, né, na Suíça, procurando alguns agentes, né, que pudessem ajudar no sangramento pós-parto, verificou que esse mesmo fungo, né, Clavíceps purpúrea, em um suposto acidente, onde um extrato, um componente, né, do que ele estava mexendo com esse fungo, caiu sobre a pele dele e ele teve percepções alteradas da realidade. Com o tempo, isso foi mais estudado e temos então o LSD, a droga LSD, né, que é derivada desse fungo, né? O LSD, que é a dietilamida do ácido lisérgico, né? Então, o famoso ácido, né? Então, quem gosta de rock, né? Lembra Woodstock, Jimi Hendrix, né? O pessoal usava muito, né? Era a época da psicodelia, que está voltando agora, né? Então, hoje, esse retorno, né, ao pensamento psicodélico e das substâncias psicodélicas, inclusive com fundo como agente principal de tratamentos em psiquiatria, vem ganhando força, né? Seria possível, talvez, né, que de alguma forma, né, apesar de ser feito em laboratório o LSD, de alguma forma essas pessoas pudessem ter tido algum contato com algum extrato, alguma toxina resultante do Clavíceps purpúrea e tivessem alucinações, contatos alterados da realidade, começassem a dançar. É uma hipótese, se bem que é improvável porque o LSD é produzido em laboratório. Entretanto, né, não deixa de ser uma hipótese, no mínimo, interessante. Caramba, né? Então o pessoal lá estava alucinado, estava psicodélico. Talvez, quem sabe, né? Só que a hipótese mais conhecida, mais aceita, seria da histeria coletiva, né? E aí a Denise vai pegar e falar, poxa, histeria coletiva. Legal, já ouvi falar nisso, né? Então eu vou pegar aqui no manual de psiquiatria e pesquisar sobre histeria coletiva. Você não vai achar. Porque esse termo, histeria coletiva, foi retirado dos manuais diagnósticos já na década de 80. A questão do termo histeria não é muito bem vista assim em psiquiatria moderna. Os primeiros usos, né, do termo histeria eram muito associados à questão do útero, né? Então, histéricos.
como se só as mulheres pudessem ter reações histéricas, neuróticas. Já ouviu falar do piti? É isso. Pitizou, a mulher pitizou. Mas o homem dá piti também. Dá bastante, né, Thales? Dá bastante, né? A gente dá bastante piti também. Então a gente retirou, né, essa questão dos manuais da histeria coletiva. Tá? E hoje o termo mais aceito seria doença psicogênica de massa. Mas ainda é uma questão que a gente... é um termo não categorial. Então, existe essa doença no manual do DSM-5, por exemplo, né? Então, quem é estudante de medicina, quem é da área da psicologia, da psiquiatria, conhece o manual, que é o DSM-5, ele tá lá? Não tá. Caramba, mas afinal de contas, histeria coletiva existe ou não? Porque se não tá no manual, e esse outro nome também não tá, como que a gente categoriza as reações de histeria em massa, histeria coletiva, ansiedade em massa? Não é um evento categorizado como transtorno. É um evento apenas de cunho psicológico. Olha só. E a gente fala muito de histeria em massa, né? Histeria coletiva como se fosse um evento psiquiátrico, né? Só que não é mais considerado. Há explicações para essa questão, mas todas elas com base na questão cultural, do contexto, da psicologia. Interessante, né? E a gente usa bastante esse termo, né? E são raros os episódios de histeria coletiva. Um dos mais recentes que aconteceu no Brasil foi numa escola no Recife, 26 alunos, né, passaram mal depois que um passou mal no refeitório, né? Lembrar, ele passou mal, náusea e vômito, intoxicação, talvez, mas o que aconteceu com o restante da escola, pelo menos com 26 alunos, passaram mal com sintomas similares mal a ponto de ser chamado resgate. Imagina Recife sendo mobilizado 26 viaturas do SAMU para o mesmo lugar. Pouco provável, daqui a pouco quase um atentado terrorista. Desfecho, nenhum deles foi levado ao hospital, né? Foram atendidos todos na ambulância e liberados. Ansiedade em massa, histeria coletiva, made in BR, né? São poucos os fatos que acontecem, né? Mas eu fico curioso assim também de saber se aconteceram em outros locais também, professor, né? Ou seria mais em Estrasburgo mesmo que aconteceu? Não, teve em outros locais mesmo. Na França, na Normandia, aparecem alguns casos. Também aparecem alguns casos também em Londres. Mas o foco principal, de fato, foi Estrasburgo mesmo. Tanto que a Frau Trofier aí, ela foi uma personagem muito famosa para explicar esse fato da doença de São Vito, né? Ela é usada como o Marte, no caso, né? O foco principal, a origem do fato. Olha só. E eu fico imaginando, numa época de incertezas, né? De Idade de Trevas também, né? Era Idade Média, né? Sim, Idade Média, né? A mulher já mal vista, injustamente mal vista, né? Daqui a pouco fica, curiosamente, também como paciente zero, né? Da dança de São Vito, né? Mas por que não um homem, né? Isso é questionável. Inclusive, tem alguns estudos que questionam se ela era a paciente zero mesmo, se pode ser um outro rapaz ali junto aos guardas do governo francês ali na época. Mas eles apontaram para ela, olha só, que coisa, né? Fato é que existiu. E fato é que pessoas chegaram a morrer, né? Há registro fidedigno, né? Que morreram de tanto dançar. Isso é muito curioso, né? Certo. Então, agora a gente vai falar sobre o massacre de Jonestown. Só que antes da gente falar propriamente do massacre de Jonestown, né, do que foi esse suicídio coletivo, eu acho importante a gente fazer uma contextualização do que foi o Jim Jones, que é o protagonista dessa história. No caso, o Jim Jones, ele era uma criança desde sempre criado em um ambiente muito hostil, a gente pode colocar assim.
E visto que o pai dele é um veterano de guerra da Primeira Guerra Mundial, sofrendo de estresse pós-traumático e também racista, ex-membro da Ku Klux Klan. E a mãe dele também tinha alguns episódios em que ela falava que ela vinha de uma vida passada onde ela era uma andarilha que acabava por assassinar algumas pessoas porque ela ia de encontro com as ideologias dessas pessoas. Então era um ambiente onde ele realmente não estava muito bem quisto ali em questão de saúde mental, certo? O Jim Jones, ele vivia no que a gente chama de cinturão religioso, né? Ali nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, no caso. Ele foi criado dentro da igreja anglicana e ele foi sempre muito incentivado a poder pregar. Então, a partir dos seus 12 anos, ele já estava pregando dentro da igreja como pastor e sempre foi visto que ele tinha uma aptidão muito forte para poder chamar público, para poder que as pessoas escutem ele e ele ganhar seguidores dessa forma, certo? No caso, o Jim Jones, ele buscou, além da sua formação religiosa, ele também busca entender de forma mais complexa as questões políticas. Ele era um assíduo nessas questões. E ele puxa isso para ele em questões que ele era um leitor muito forte até de Hitler, com Mein Kampf, ele lia o Manifesto Comunista do Marx, e ele se alinhava muito à questão do comunismo. E ele via ali a figura do seu pai como algo que ele tinha que combater, no caso. Visto que ele era um ex-membro da Ku Klux Klan, então ele pensava, eu preciso fazer uma comunidade onde tem uma liberdade racial e de gênero muito mais forte. Isso dentro da igreja. Então ele tentava criar uma comuna, no caso, né, com as suas influências comunistas, alinhado a esse preceito da igreja que ele tinha. Então, ele começa a participar ativamente dentro da igreja como pastor fixo e, com isso, puxando seus seguidores para essa linha de pensamento. Ele constrói uma noite dentro da igreja chamada Noites Brancas, se eu não me engano. É isso. Noites Brancas. Onde ali ele alinhava seu discurso um pouquinho mais pesados. Onde já falava que tinha profecia de um apocalipse vindouro, onde essas pessoas que estavam ali com eles poderiam ser salvas com um suicídio coletivo, onde eles iriam para um plano com uma salvação já garantida. E antes dele criar Jonestown propriamente dita, ele faz uma tentativa já de um suicídio coletivo dentro dos Estados Unidos. Nesse caso, ele entrega um copo com suco de frutas vermelhas, framboesa, e ele alega que nesse copo tem cianeto, já tem um veneno para as pessoas ali tomarem e já partirem para o próximo plano. Algumas pessoas recusam a tomar, ficam assustadas e fogem. E as pessoas que tomaram não morreram. E ele fala que isso foi um teste para que essas pessoas, então, ficassem mais próximas dele. Ele podia ver quem que eram os infiltrados dentro da igreja. Nesse caso, aí o governo americano começa a observar com outros olhos o Jim Jones na sua igreja. E ele, então, decide mudar para Guiana e levar com ele 900 pessoas já para essa comunidade, o que ele chama de Jonestown. No caso, em Jonestown, ele tenta criar o que ele chamava de ideal revolucionário anglicano ali para a igreja dele. Lá dentro, todo mundo tinha suas funções, ele era o líder completo, ele que mandava e desmandava naquele lugar. Entretanto, alguns relatos de alguns sobreviventes mostram que ele não era um simples líder, ele fazia algumas atrocidades lá dentro, em relatos de abuso sexual, inclusive algumas questões de violência extrema contra essas pessoas que já estavam ali sendo seguidores dele. Mas, conforme o tempo foi passando, o deputado Leo Ryan, no caso, né, ele observa que muitos americanos que estavam indo para Jonestown acabam perdendo contato completo com a família
E ele fica preocupado e questiona sobre Jonestown justamente para o Jim Jones. Não tem uma resposta conclusa sobre o caso, então ele arma uma entrevista e leva ele e mais alguns militares, além da equipe de reportagem, para visitar Jonestown, no caso. Quando chega lá, a Jonestown é maravilhosa, todo mundo sorridente, tudo funciona perfeitamente, quando está perto do Jim. Agora, quando eles sentaram para fazer uma entrevista, os fotógrafos se assistiram a liberdade de dar uma olhada como é que estava a situação longe dele. Nesse momento, eles encontram algumas pessoas pedindo ajuda para fugir de lá e algumas pessoas também apontando casos, diversos e mais casos, sobre algumas questões de violência extrema que eles estavam passando, até as casas que eles estavam vivendo superlotadas. Eles não tinham um ambiente saudável para se manter e não podiam sair de lá porque eles eram tidos até como reféns pelo próprio Jim. O Jim, ao descobrir que isso estava sendo feito, que essas pessoas estavam tentando escapar, acaba por levar algumas pessoas em direção ao aeroporto feito ali. O Léo Ryan estava ali junto da sua equipe, mais uma moça que eles estavam tentando levar escondida para fugir. E o Jim Jones, num ato de desespero total por pensar que a sua comunidade ia se desfazer se eles fossem embora, pede para que todos sejam mortos ali mesmo. Então a brigada dele ele acaba por assassinar todos que estavam ali. Assassinou o Léo, assassinou a sua equipe, inclusive essa moça. Ele então convoca todos os seus fiéis para a sua última noite branca dentro do templo, lá em Jonestown, onde ele fala que finalmente chegou o momento onde eles tanto ensaiavam, tanto falavam que era o momento do suicídio para poder irem para o outro plano. Não satisfeito com isso, ele ainda aponta como isso vai se suceder, né? Ele passa para que as crianças vão beber primeiro. Ele passa um copo de frutas vermelhas com cianeto. As crianças tomam posse desse copo. E ele afirma que essas crianças não vão sofrer, que vai ser uma morte tranquila, rápida e indolor. Entretanto, as crianças começam a sentir muita dor, a gritar de dor e o desespero começa a bater em todo mundo. E o Jim Jones, junto com a sua equipe, acaba por travar e impedir essas pessoas de fugirem de lá. Ou seja, se você não vai tomar o copo com cianeto, você vai acabar morto de outra forma. No caso ali, arma de fogo. As pessoas ali acabam morrendo, faz mais de 900 pessoas que acabaram falecendo nesse momento. E o Jim Jones, ele acaba, por final, se suicidando, né? Ele pega uma pistola e acaba se suicidando. O governo da Guiana, ao descobrir e escutar os barulhos de tiros e tomarem denúncias pelas pessoas que conseguiram fugir de lá, vão até Jonestown para ver o que acontece e eles se deparam com uma tragédia absurda que, se eu não me engano, recentemente eu vi que se não fosse o 11 de setembro, esse seria o maior caso de morte conjunta fora para cidadãos americanos. Se não fosse o 11 de setembro, que inclusive é o dia de hoje, ele seria o maior caso de assassinatos de americanos fora dos Estados Unidos. Interessante, né? E a escolha, né, de falar sobre Jonestown, eu acho que foi muito bem acertada, porque em psiquiatria mesmo, né, e vou chamar de cultura underground, tá, da psiquiatria, né, porque, né, você que está assistindo a gente, né, gosta de ficar vendo vídeos, né, de serial killer, de gatos, né? Muito se fala, né, sobre vários serial killers, né, vários, né, e vários viram heróis, né, seriados, sim, né, ficam falados, ícones Dahmer, pop, né, no caso. Ícones pop, né, quase ícones pop. Mas beleza, muitos poucos conhecem a história de Jonestown. Então, 900 pessoas mortas ao mesmo tempo, né? Isso é um baita de um serial killer, né?
né? Não foram 5, não foram 10, né? Foram 900. Então, o que leva, né, uma pessoa, né, um indivíduo, a comandar, né, um assassinato imediato, instantâneo, né, de 900 seres vivos, assim, né? Deve que haver alguma explicação para essa questão. Um problema: a maldade humana não necessariamente tem diagnóstico. De vez em quando as pessoas são más por serem, né? Então, há explicação para a maldade? Daqui a pouco há contextos, enfim, mas não há uma explicação específica. Eu acho que uma junção de questões, alguém vai falar, não, o Jim era uma vítima, né? Uma vítima da criação ruim ou da falta da criação, né? Da mãe, de preceitos errados que o pai deu. Mas será que é justificativa, né, para que eu agrida, para que eu mate, para que eu minta, para que eu controle, para que eu abuse, né? Então, as raízes da maldade, né, se escondem em locais que nós não conseguimos explicar ainda. Então, para a maldade não tem explicação, não. Tá, então pula, né? O que a psiquiatria vai falar desse caso, né? Pula, Doc, né? Não, né? Porque, novamente, há algumas pessoas que dizem assim, isso foi um caso de histeria coletiva, mas veja só, né? Dado, né, esse contexto, não foi uma questão histérica no sentido de pessoas com mesmos sintomas, com mesmos comportamentos. Não foram, né? Então, elas não foram... não houveram sintomas psicóticos, não houveram questões dissociativas que fizeram com que elas tomassem, né? Uma grande parcela foi convencida a tomar, isso não é histeria, isso é convencimento, né? Várias pessoas fazendo a mesma coisa junto. Isso, no caso, foi um convencimento, né? E quem não concordou foi sistematicamente morto. O transtorno de personalidade antissocial, né, pode talvez explicar em um contexto clínico, tá? Não vou falar, né, da questão judicial, jurídico, penal, mas como existem e como funcionam, né, pessoas com esse poder tão grande, né, tão convencidos, tão autoconfiantes da verdade, a ponto de cativar o coração e a mente de 900 pessoas, de saírem dos Estados Unidos, irem para Guiana, né? Abandone suas roupas, sua casa, seu trabalho e venha comigo, né, para outro país, para outro lugar. Isso alguém vai falar, puxa, isso é loucura, né? Pior que não é. Se fosse loucura, né, até vai, né? Não, tá psicótico, não tem crítica, né? Tá ouvindo vozes, tá pensando coisas irreais, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou sintomas negativos. Não tem, não fecha critério A de esquizofrenia. Eles foram convencidos. Só que somente alguém extremamente eloquente, sem a questão empática nenhuma, poderia fazer tamanha atrocidade. Eu acho que já começou o primeiro crime, foi convencer essas pessoas a largarem tudo e seguirem a ele, e não a palavra dele, não o conceito. Ele era o conceito, né? Ele era o centro de tudo. Ele fez isso, ele distorceu palavras, ele distorceu uma doutrina que já existia para que ele se centrasse, né? E como as pessoas não viram isso? Tanto que a cidade chama Jonestown, né? Jonestown, a cidade do Jim Jones. É muito curioso. Caramba, né? Realmente, né? Então tem que ser uma pessoa muito autoconfiante de si, né? Com uma questão de mentir sem limite nenhum, a ponto de distorcer uma doutrina e criar uma só dela, então uma seita,
né? Totalmente desinibido, extremamente charmoso, né? Então, tinha um charme extremamente fluente, né? E falso, manipulador, né? E é claro que eles não funcionam sozinhos, né? Então, a conduta antissocial, por muitas vezes, ela atrai pessoas que se identificam com essa questão, né? E aí tem a guarda do Jim Jones. Então, são pessoas o quê? Que não apenas acreditam e têm fé naquela crença, porque são pessoas que eram solicitadas a cometerem o quê? Os crimes. Então, a mão que cometia os crimes não era do Jim, eram das pessoas que o cercavam, né? Da diretoria, né? De Jonestown. Ele não precisava sujar as mãos de forma direta, porque tem quem o fazia. Novas pessoas que aproveitavam, identificavam aquela questão ruim, perversa. É aí que eu vou ficar. É aqui o meu lugar, né? Não gosto apenas do Jim Jones. A questão da perversão atrai de forma até inconsciente essas pessoas para que elas fossem algozes. É muito estranho como maldade atrai maldade. Isso não aconteceu só lá. Vários episódios, né? Falando de guerras, né? Fazem essa questão, né? Então, seja na Segunda Guerra Mundial, com a questão nazista, né? Seja nas questões relacionadas às guerras entre Japão, China, né? Onde o Japão cometeu atrocidades terríveis, né? Com a população chinesa, coreana, né? Foi terrível, né? Então, são locais onde a doutrina, né? O verbo comanda as pessoas a fazerem coisas indizíveis, né? Indizíveis, né? Bueno, então, depois a gente vai colocar ali algumas imagens, né, falando de Jonestown e como ficou, né, depois do suicídio coletivo, né? Então, imagens aéreas mostravam pessoas, né, aos montes. Imaginem só, né, 900 pessoas no chão mortas, né, por cianeto, né? Então, foi uma passagem bem interessante, assombrosa, né, da história, que muita gente desconhece, né? O pessoal conhece o assassino BTK, mas não conhece Jim Morris, Jim Jones, né? Agora conhecem Jim Jones. Aqui a gente tem o caso das bruxas de Salem, né? No caso, isso já está no imaginário popular já, a questão da bruxa de Salem, né? A perseguição que elas sofriam ali nessa questão de Massachusetts, no caso. Só que pouco se sabe sobre a história de que deu origem às bruxas de Salem, né? Do que foi isso, de fato. As bruxas de Salem nada mais é do que uma responsabilização por uma doença que ocorreu em 2 crianças de início. A primeira delas, filhas de um pastor, no caso, né? De um reverendo, o Samuel Paris. E depois também a sua sobrinha. Ambas relatavam os mesmos sintomas: febre muito forte, dores abdominais, no caso, e também, o que chamava mais atenção, elas falavam que estavam sendo picadas por insetos. E as pessoas ao redor falavam que não tinha nenhum inseto por perto. E, bem, visto que a gente está falando de 1692, as pessoas ali não tinham muita informação científica, né, para poder se aprimorar ou então buscar uma solução para essas meninas. E o reverendo, junto com a sua família ali, a sua igreja, começou a questionar essas meninas, o que elas tinham feito, com quem que elas tinham falado, com quem que elas tinham passado, quem poderia ser os responsáveis ou as responsáveis por elas estarem assim. As meninas acusaram, então, 3 pessoas. São elas: a Sarah Good, que é uma moradora de rua, a Sarah Osborne, que é uma idosa,
e pobre, no caso, e uma moça chamada Tituba, que era uma escrava. Escrava, nesse caso, do próprio reverendo. As 3 foram acusadas prontamente de bruxaria e foram levadas a julgamento. No caso, a Tituba foi a única que ela acabou afirmando e confirmando que sim, ela tinha tido um encontro com o próprio diabo, no caso, essas foram a palavra dela, e que ela foi convencida a se tornar uma serva dele. E se tornaram, portanto, uma bruxa. E nisso, não satisfeita, ela acusa mais 3 mulheres, além das outras 2 que já estavam com ela. Há relatos que falam que ela fez isso justamente para poder garantir a sua liberdade, falam que ela, entregando as pessoas, ela estaria conseguindo se livrar da acusação e seguir em frente com isso. Entretanto, não foi o que aconteceu. Ela foi levada à forca, junto com as outras mulheres, que umas foram presas e até se encerrar os julgamentos, algumas outras também foram levadas à forca. Só que isso não parou por aí, né? Acabou criando um medo ali nessa população, onde qualquer tipo de doença, qualquer tipo de praga que tivesse ali em volta, qualquer tipo de coisa ruim que tivesse acontecendo, eles buscavam logo uma possível bruxa ao redor para poder acusar. O reverendo também foi acusado de ser líder dessa seita, dessas bruxas, né? Já passou por isso e o cara que tinha acusado antes estava sendo acusado agora. E chegou a tal ponto que eles começaram a acusar uma menina de 4 anos de idade. Que absurdo, né? Além de tudo, foi presa também. Olha só. Foi presa e ela... Alguns registros mostram que ela foi solta, mas tem um pontinho que eu vi que falava que essa menina tinha sido executada de uma forma um pouco mais bizarra do que foram as outras que foram pelo enforcamento. Ela foi levada à fogueira, no caso. Então, visto que esse pessoal na época era capaz, eu não duvido nada que esse relato seja verdadeiro. Mas, como que isso se encerrou? Né? Como é que essa histeria desse pessoal falando que era causado por bruxas, essas doenças, como é que isso se encerra, né? O reverendo, no caso, ele estava sendo acusado, então ele passou a não ser ouvido nesses casos, no tribunal. E quem começou a tomar partido nisso aí foi o próprio governador, o William Phips. O William, ele estava tendendo a reconsiderar o que seria esse julgamento. Por quê? Porque a última acusada, no caso, tinha sido sua esposa. Então, ele foi começar a ouvir outras pessoas em busca de uma outra vertente, né? Para poder livrar a esposa dessa questão. No caso, ele ouviu uma pessoa em específico, que foi o presidente de Harvard, no caso, que falou que para parar com esses julgamentos, que eles estavam usando evidências, né, evidências especulativas, no caso. Então, seria incorreto falar que esses testemunhos ali estavam sendo muito bem colhidos e, portanto, que não deveriam levar isso em consideração e buscar outras questões sobre essas doenças. O governador William Phips, então, ele solta uma frase que ficou marcada em relação à questão de Salem, que eu vou ler aqui para vocês rapidinho, que é melhor 10 bruxas suspeitas escaparem do que uma pessoa inocente seja condenada. Então, eles fazem essa escolha de, então, encerrar esse julgamento e acabar libertando essas mulheres que estavam ali para serem julgadas. Em alguns relatos, apontam essa menina de 4 anos foi uma dessas soltas também. Só que, como eu disse, isso aí é dúbio. Ficou subentendido que uma dessas crianças também pode ter sido assassinada também. Infelizmente. E será que naquela época havia também a questão da justiça pública, assim, a população linchar? Porque muitos chegaram a julgamento, mas eu fico imaginando as que não conseguiram chegar a julgamento. Né? Sim, sim. As bruxas, no caso, elas eram levadas em julgamento pela própria população, em muitos casos. Aí elas eram retiradas de casa, linchadas na rua, arrastadas pelas carroças, até se levar aonde era feito o tribunal, né?
E muitas vezes o julgamento era no mesmo dia, ou então no dia seguinte. E a execução, no caso, era sempre pública. Sempre pública. Agora, se a bruxa era acusada de um crime muito grave, de alguma bruxaria muito mais pesada, aí a execução dela seria de uma forma mais grave e até mais teatral. Como se fosse um espetáculo liberar esse povo que nós estamos fazendo parte do próprio mal. Então, é o caso da fogueira, no caso. Na fogueira, né? Isso. Doutor, agora já finalizando o nosso bate-papo, no último caso, qual seria a tentativa de explicação da psiquiatria? A questão das bruxarias, né, da perseguição às bruxas, né, na época, talvez seja as mais variadas, né? Qual era o ano, professor? Isso foi em 1692. 1600, né? Eu imagino que seja uma das piores épocas para se ter um transtorno mental, né? Porque ser mulher sempre foi dificultoso, infelizmente, né? A história mostra pra gente, né? Agora, se imagine num contexto que eu tenho bipolaridade, né? Então, a bipolaridade tem a fase eufórica, tem a fase depressiva, e na fase eufórica eu me sinto máximo. Há grande humor, grande energia, sem necessidade de sono. Então, eu não durmo 1, 2, 4, 5 dias, né? Os meus gostos, a minha funcionalidade em geral, ela fica restrita para uma coisa só, né? Eu tenho uma questão grandiosa e posso começar também a ter delírios, crenças irreais que não são modificáveis por dados de realidade, onde, por exemplo, eu posso estar sendo perseguido pelo cardeal, eu posso estar sendo possuído por uma entidade demoníaca, ou simplesmente eu posso estar mais sexualizado. Mas se imagine em uma época, né, muito complicada, onde que eu fico mais sexualizado, cometo um adultério, por exemplo, na vigência de bipolaridade fase eufórica, né? Então, onde que eu perco a crítica, eu tenho um prejuízo de crítica em relação aos meus impulsos, e logo eu estou seduzindo as pessoas, né? Eu estou convertendo, fazendo uma heresia, né, ao falar de forma desorganizada na praça, mas eu estou psicótico, eu estou psicótica, né? Eu estou doente, então eu sou executado por algo, né? Não faz sentido nenhum, né? Agora, em uma época, né, onde que tudo era maldição, tudo era possessão, né? Tudo e era eventualmente punível, né? Com morte ou tortura. Até em alguns testes também eles faziam, por exemplo, que para se testar se a pessoa era bruxa ou não, eles tacavam ela num rio com as mãos e pés amarrados. Agora, se ela se soltar, é bruxa. Se ela afogar e morrer, não é bruxa. Menos uma pessoa que infelizmente não é bruxa, mas a gente está livre de uma ameaça, pelo menos. Como, né, os humanos pensam nessas questões, né? Então, são episódios, são períodos da história, assim, que a gente vê hoje não fazem sentido nenhum, totalmente nonsense. A questão da esquizofrenia, né, só se imagine, né, tendo visões, né, de vultos, e é claro que a questão de alucinações, visões, né, então alucinações auditivas, elas são moduladas pela minha cultura, né? Então, se eu for escutar algo, né, hoje, né, a Fernanda, se tiver uma alucinação auditiva, ela vai escutar o quê? A mãe dela chamando para comer, alguma coisa do tipo, né? Provavelmente. Vozes de desvalia, vozes persecutórias, vozes de comando, mas dentro do nosso entendimento de cultura. Aqui, é claro que muito, muito impelido por religião. Logo, são vozes demoníacas, são vozes, enfim, né, prontas para corromper os fiéis, né? Não macular a questão moral da época.
Pra gente ver até onde o medo do desconhecido leva, né? Terrível, né? É terrível, né? A questão da epilepsia também podia ser confundida com a questão de possessão também, né? E os transtornos conversivos, com transtornos dissociativos, que são episódios mais breves, muito motivados por estresse agudo ou estresse repetitivo. Há alguns relatos ainda ali na Idade Média, né, onde freiras, né, começavam a miar, né? Então elas se comportavam que nem gatos, né, e ficavam miando, miando, miando. Logo, também possuídas pelo capiroto, né? Só que o que ninguém coloca é que muitas dessas freiras estavam ali o quê? Não por nada de sacerdócio, né? Não havia nada de divino, pelo contrário, estavam lá contra a sua vontade por punição. Perderam a virgindade, né? Antes do casamento, por exemplo, né? Ou eram, daqui a pouco, filhas fora de casamento, né? De pessoas ricas. Então, eram colocadas no convento. E nesses conventos, eventualmente, além da questão psicológica de não quererem estar ali, abusos, punições físicas, né? E, de repente, elas começavam o quê? A ter sintomas estranhos, como se elas não fossem elas, fossem outras coisas, outras pessoas, falavam de forma ininteligível. Imagina falar de uma forma, de uma outra língua, né? Naquela época, né, Denise? Pronto, né? Deve estar possuída, né? Começa a falar japonês ali no meio do convento, né? O padre imediatamente ia chamar você para esquentar a fogueira. Questões muito comuns hoje na psiquiatria. Então a gente vê e fala, puxa, né? Mas esquizofrenia é comum, bipolaridade é comum, epilepsia é comum, transtorno conversivo é comum. Transtorno conversivo é absurdamente comum, acontece todo dia, basta passar uma madrugada no pronto-socorro, né? E que há pouco tempo atrás era motivo de perseguição, né? Então, como a gente tem que rever essa questão do transtorno mental, né? E como é curioso esses fatos na história, né, Denise? Bom, eu costumo falar que a gente é suspeito para falar de psiquiatria, né? Que se deixar, a gente falaria a noite inteira. Infelizmente, não temos este tempo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no 4º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Gostaria de agradecer a presença do professor Thales, da dedicação, né, de ter nos ensinado. E exaltar também o trabalho do Dr. Hugo, que está sempre com a gente, apoiando a Liga em todas as situações, em todas as nossas loucuras. E exaltar também o seu ensinar através de questionamentos. Questionamentos que vão nos levar ao conhecimento. Eu acho isso é muito importante. É uma honra para mim. Igualmente para mim, uma honra ser convidado. Obrigada pela presença. Obrigada.